Graça e paz, amada igreja. Amém, igreja? Deus, como de costume, Ele tem falado através do seu servo, nosso apóstolo. E Ele falou de forma poderosa. Quem está ligado, recebeu. Quem está desligado, não recebeu nada. Amém? Você sabia que você é especial? Cada um de vocês são especial. Que nós temos um valor inestimável. Que você é raro. Você tem noção que você é a noiva de Cristo? Que nós somos a noiva de Cristo? E que tem um grande dia preparado para nós. O dia da festa, o dia da alegria, o dia que o noivo vem buscar a sua noiva, no dia que o noivo Jesus Cristo vem buscar a sua noiva, igreja, eu e você, nós. Esse grande dia vai chegar. E você, noiva, está arrumada? Você, noiva, está se preparando para o seu casamento com Jesus Cristo? Para ir passar, não é uma lua de mel, é a vida eterna com Ele. Você é especial. E o seu dia, o nosso dia do encontro vai chegar. Amém? Não esqueça disso. Não esqueça que tem um dia marcado para nós, igreja, nos encontrar com Cristo Jesus, o nosso noivo e Salvador. Amém, igreja? Então se prepare. Esses cultos, tudo é um preparo para nós. Cada palavra, cada oração, cada adoração, cada exortação, cada correção que o Senhor nos dá, é nos preparando para ir com Ele, para no dia que Ele vir buscar a sua igreja, não ficar nenhum de nós para trás. Amém, igreja? Chegou alguém aqui sentindo dores essa noite? Ainda sente dor? Já foi curada? Agradece a Deus. Mas alguém chegou sentindo dor essa noite aqui? Mas alguém tem uma doença, uma enfermidade que o médico disse? Ou sente dores frequentes, agora não está sentindo, mas durante o dia, durante a semana, sente dores na cabeça, na coluna, no corpo? Alguém aqui? Você sente? Dores aonde? Na cabeça, mas agora nada. Mal foi quebrado. Amados, toda a honra e toda a glória é para Deus. O Senhor opera a maravilha nesse lugar. É o Senhor que opera, não é nós. Porque se houver alguém enfermo, a gente não vai nem tocar. O Espírito Santo vai curar vocês. Se tiver algum mal sobre a sua vida, durante a ministração, o próprio Espírito Santo, ele vai tocar em vocês e vai quebrar todo o mal. Amém? Não vai precisar nem a gente tocar em vocês, porque Ele é quem faz. Quem tem Bíblia, por favor, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2. Quem não sabe achar o livro, pede ajuda, que os obreiros queridos vão ajudar os irmãos. Marcos capítulo 2. Capítulo 1. Amém, igreja? Como o nosso apóstolo falou, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que tenhamos o quê? Fé. Se você tiver fé para ser curado essa noite, você já está curado. Aquilo que você deseja de coração, se você tiver fé, você já recebeu. Amém, igreja? Quem já achou, ergue a mão assim. Quem não achou, pede socorro, me ajuda a achar. Levanta a mão quem precisa de ajuda. Amém. Ajuda a irmã ali no canto, Fernando, por favor. Marcos capítulo 2. Glória a Deus. Vou estar fazendo a leitura da palavra de Deus.
Marcos capítulo 2. Vocês já ouviram muito essa palavra, mas o Senhor tem algo novo, eu creio nisso. Está escrito: alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, e o povo soube que ele estava aonde? Em casa. Logo se ajuntou tanta gente que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e ele lhe anunciava o quê? Vieram a ele conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava fazendo um buraco, baixaram o leito em que estava o doente, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus. Estavam ali assentados alguns dos mestres da lei, que raciocinavam em seu íntimo, ou pensavam em seu íntimo: porque profere este blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim pensava entre si, lhe disse: por que pensais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua. Ele se levantou, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Senhor nosso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, está aqui a tua palavra, Pai, e que bom, meu Deus, que essa palavra é bem conhecida por todos, Pai. Que bom que todos conhecem essa palavra, Espírito Santo. Eu estou aqui, meu Deus, na condição de um cooperador da tua obra, Pai, na condição de um servo, Pai, falho, pecador, Senhor, e que eu diminua, Senhor, e o Senhor cresça, Pai. Meu Deus, eu não sei a necessidade da tua igreja, mas o Senhor sabe. Meu Deus, que o Senhor venha falar nesta noite ao coração de cada um, não o que eu queira falar, não o que eles queiram ouvir, mas que o Senhor, meu Deus, venha falar o que o Senhor queira falar, venha conduzir como o Senhor queira conduzir, Pai. Está aqui meu corpo, minha vida, Pai. Usa-me como quiser, Pai. Estou à tua disposição, Pai. Nada de mim, tudo do Senhor. Nada de mim, Pai, tudo do Senhor. Meu Deus, que a tua palavra venha mudar vidas, Pai. Que a tua palavra venha curar, venha libertar, venha quebrar prisões, venha tirar o cansaço do cansado espiritual, Pai. Venha motivar, Pai, venha fortalecer, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, é o Senhor que manda. Tem liberdade, Espírito Santo. Eu já te peço agora, Espírito Santo, pode agir com o teu poder. Tem liberdade, pode curar o enfermo, Espírito Santo. Pode curar, Espírito Santo, que sente dores durante a semana. Pode curar aquele que nem sabe que está doente. Cura a alma, cura o espírito, cura o corpo. Espírito Santo, toca neles. Diga assim: Espírito Santo, eu te dou liberdade para me tocar, para me curar, para me transformar. Diz assim: fica à vontade, Espírito Santo. Bem forte para Jesus. Jesus, ele não parava. Jesus parava, era bem difícil. Jesus sempre estava em rotação, sempre estava em movimento, andando por aquele país inteiro ali.
andando por aquelas regiões inteiras ali, ensinando o quê? A palavra. Ensinando o quê? A palavra. Ensinando o evangelho. E curando todos os enfermos, doentes, que criam, que usavam a sua fé, que vinham até ele. Jesus, ele cumpriu a sua missão. E a Bíblia diz que de tanto ele andar, ele chegou de volta a uma cidade chamada Cafarnaum. Essa cidade chamada Cafarnaum era uma cidade que ficava na beira do mar da Galileia, uma cidade portuária praticamente, próxima ao mar, uma cidade onde tinha um movimento intenso de pessoas, uma cidade onde tinha muita gente, porque aquela cidade era um centro comercial, e onde tem um centro comercial, muitas pessoas vão ali negociar, muitas pessoas vão ali fazer comércio, como tem Feira de Santana, como tem o Brás em São Paulo, como tem outros lugares que tem feiras grandes e baratas, a multidão vai lá comprar roupa, comprar coisa para revender, e ali era um grande comércio ali em Cafarnaum, onde tinha muita gente. Ali era uma cidade onde era cobrado os impostos, ali tinha as guarnição dos soldados romano, tudo ali para cobrar os impostos. E tinha muita gente ali de várias nações naquele lugar, negociando, fazendo comércio. E o Senhor Jesus chegou naquele lugar. Só que Jesus já corria também uma fama, que por onde Jesus passava, milagres aconteciam. Por onde Jesus passava, o sobrenatural o acompanhava. E Jesus vinha ensinando algo novo que aquele povo não o conhecia, mas passou a conhecer naquele momento, e passaram a crer em Jesus Cristo. Aqueles que nunca tinham visto um milagre, pela primeira vez estava vendo um milagre. Aqueles que nunca tinham visto o operar de Deus, pela primeira vez começou a ver o operar de Deus. Que nem hoje o Espírito Santo já usou o apóstolo aqui. E se você nunca viu esse mover, isso é o operar de Deus, isso é o poder de Deus. Quem foi a irmã que disse que entrou sentindo dor? Fica de pé. A irmã, ela falou que entrou aqui sentindo o quê? Dores. E quem está aqui neste lugar? O Espírito Santo, Jesus. Amém? Ele está aqui, ele tem poder. E onde ele está, milagres o quê? Acontece. Isso que aconteceu na vida dela agora foi o quê? Foi um milagre. Não precisou o apóstolo impor as mãos. O Espírito Santo está aqui, ele conhece cada um de vocês. Ele conhece a sua necessidade. E a necessidade dela era ser curada, e ela foi curada. Amém? Como eu creio que tem pessoas aqui que vai procurar caroços depois no corpo, que tinha e não vai achar mais. Vai fazer exames depois e não vai achar mais. Só em estar ouvindo a palavra, só em estar sentada nessa cadeira, só em entrar por essas portas, o Espírito Santo, se você crê, já tocou em você. E Jesus chegou naquela cidade, ele estava onde? Ele chegou na cidade e foi para onde? Para casa. Fala mais alto, ele foi para onde? Participa, a gente participa. Ele estava em casa. E quando o povo soube que o homem dos milagres, quando o povo soube que o homem que ensina algo novo, diferente, estava em casa, o que foi que o povo fez? Foi para a casa dele. A multidão se reuniu e disse: Jesus chegou, vamos para a casa de Jesus. Estava em casa. De quem é a casa? Pode ser de Jesus, mas a casa era de Pedro. Amém? Pedro morava ali em Cafarnaum, e Pedro tinha uma casa ali. E quando Jesus chegou ali, se hospedou na casa de quem? De Pedro. E a casa do discípulo é casa de Jesus. A casa de Jesus é casa dos discípulos. Se você é discípulo de Jesus, a sua casa é de Jesus. Jesus pode se hospedar na sua casa? Sim ou não? Sim ou não? Convide ele para se hospedar na sua casa. E ele estava hospedado na casa de Pedro. Quem não quer Jesus hospedado na sua casa? Mas convide para hospedar nessa casa física que é o seu corpo. Convide ele na pessoa do Espírito Santo também para hospedar na tua casa física, que é o teu corpo. Porque você é a noiva,
e sem um selo que você é a noiva, porque a noiva é selada. A noiva tem uma marca que ela é noiva. Como é que o noivo vai conhecer a sua noiva? Pelo selo. Ela está selada, é noiva de Cristo, está selada com o Espírito Santo. Quando Jesus vir, ele vai ver logo o brilho do Espírito Santo na sua noiva, e não tem como se confundir com quem está sem um brilho. Há uma diferença entre quem brilha e entre quem não brilha. Então a noiva, ela é selada, e você é a noiva de Cristo, e nós somos a noiva de Cristo, e nós temos a marca de Cristo, que é o Espírito Santo. E Jesus estava em casa, na casa de Pedro, e a multidão cercou a casa de Jesus. E quando a multidão veio até Jesus, Jesus começou a fazer o quê? Ensinar a sua palavra. Você hoje veio aonde? A igreja, a casa de oração, a casa de Deus. E agora Jesus, através da minha vida, está te ensinando alguma coisa, está te orientando de alguma forma, está lhe ensinando o quê? A sua palavra. E Jesus, ele começou ali, imaginando eu aqui, porque não está escrito o que ele ensinava, mas imaginando eu aqui, Jesus começou a falar: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus, ele é vindo. O reino de Deus está próximo. Começou a pregar, ensinar sobre Deus, sobre a salvação, sobre a vida eterna. Jesus começou a ensinar que ele é o caminho, a verdade e a vida. Começou a pregar a sua palavra, e a multidão ficava impactada com o ensino de quem? De Jesus, com a crença de Jesus, como ele ensinava, com a autoridade de Jesus. E ali imagino eu que tinha muitas pessoas o quê? Enfermos. Tinha muitas pessoas com problemas. Tinha muitas pessoas o quê? Doentes. Tinha muitas pessoas o quê? Necessitadas de alguma. E as pessoas estavam necessitadas de alguma coisa, foram procurar quem? Você está necessitado de alguma coisa? O que é que você está necessitando? O que é que você está necessitando? A irmã Jeane pode sentar. O que é que você está necessitando? Obrigado. O que é que você está necessitando? Jesus está aqui. Jesus está aqui. Ele está aqui. Você já falou para ele a sua necessidade? Você já colocou a sua necessidade nas mãos dele? Porque a multidão estava ali, ouvindo ele. Mas a multidão, eles não estavam ouvindo só por ouvir. Porque imagine uma multidão de gente ouvindo Jesus ensinar sem microfone. Ele tinha que estar muito o quê? Atento. Coração o quê? Aberto. Para que a palavra de Deus viesse o quê? Entrar dentro deles. Para que ele viesse ouvir o ensinamento e praticar, e a vida deles o quê? Mudar. E alcançar o quê? A vitória. E Jesus, ele começou a ensinar. Só que Jesus, quando ele começou a ensinar a sua palavra, ele não estava num ambiente desapercebido. Jesus, ele estava em espírito. Jesus ensinava em espírito. Ele pregava a palavra, mas ele sabia o que estava acontecendo o quê? Cá atrás. Ele estava olhando para frente, mas ele sabia o que estava acontecendo o quê? Lá atrás. Se ele estivesse olhando para cá, ele sabia o que estava acontecendo o quê? Lá. Jesus estava ligado em todo ambiente. E Jesus sabia cada situação que estava acontecendo naquele lugar. E ele ensinava. Só que de repente surge 4 homens na história. Surge 4 homens na história, trazendo um homem acamado, trazendo um homem necessitado, trazendo um homem aleijado, paralítico, paralisado. E Jesus ensinando a sua palavra. E Jesus vendo o quê? Tudo em espírito. Imagino eu, que quando aqueles 4 homens pegaram aquele aleijado na sua cama, na sua maca, lá na casa dele, em espírito, Jesus estava o quê? Quando você está em sua casa, quando você está passando por uma luta, por uma tribulação,
Jesus está te vendo. Quando você está desesperado a ponto de desistir, Jesus está te. Quando você acha que não tem mais jeito, Jesus está te. O que só você sabe, Jesus está vendo. Mas Ele está vendo a sua atitude. Qual é a sua atitude? Ele está vendo você, Ele quer ajudar você, mas qual é a sua atitude? Aquele homem estava numa cama, mas a atitude dele também, como a multidão ouvia falar de Jesus, e a multidão correu até a casa de Pedro para ouvir Jesus, ele também queria vir ouvir Jesus. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, agora ele queria ouvir Jesus, ele queria ver Jesus. Mas como ele vinha, se ele estava paralítico, paralisado em cima daquela cama? Tem pessoas que estão com as mãos perfeitas, os pés perfeitos, o corpo perfeito, mas as pessoas estão paralisadas dentro de sua casa. Pessoas estão paralisadas dentro de casa, sofrendo, sendo atacado o tempo todo por Satanás, sendo afrontada pelo inimigo o tempo inteiro, mas ela continua paralisada dentro de casa, não toma uma atitude. Já ouviu falar que Jesus cura? Ela está enferma. Já ouviu falar que Jesus cura? Ela está numa situação terrível na vida dela. Ela já ouviu falar que Jesus cura, que Jesus opera milagre, mas ela não tem força para vir até Jesus. Ela não tem força para chegar até Jesus. E ela continua paralisada na sua situação, aceitando a situação da paralisia na vida dela. Eu te pergunto, qual é a tua paralisia? Qual é a tua paralisia? O que está te paralisando? O que está te impedindo de você vir ao dono da cura? O que está te impedindo de você vir até Jesus receber o seu milagre? É na vida financeira a sua paralisia? É na vida sentimental? É na vida espiritual? É na vida física? Onde é a tua paralisia? O que está te parando? O que está te prendendo? Os teus pés no chão e não deixa você se mover? É o que? Você sabe que Jesus cura, que Jesus pode te ajudar e mudar a tua situação, mas você continua paralisado. O deficiente estava paralisado, só o corpo dele estava paralisado. Porque o coração dele, imagino eu, que o coração dele vibrava, o coração dele pulava. Eu quero ver esse Jesus, eu quero ir até esse Jesus, eu quero chegar até esse Jesus, porque Ele vai me ajudar a sair dessa paralisia. Atitude de espírito, atitude de coração. Tome atitude, sai dessa paralisia. Deus é contigo. Se Deus é com você, quem será contra você? Pode se levantar um exército, Deus vai te ajudar a vencer esse exército. O povo de Deus estava enfrentando uma grande guerra, uma grande batalha, lá em 2 Reis, e Deus enviou um único anjo para ajudar o povo, e aquele anjo naquela noite matou 185 mil soldados adversários. Deus não pode enviar o seu anjo para te ajudar? Pode. Desde quando você deixa a paralisia? Desde quando você toma uma atitude de buscar esse Deus, de você sair daquela situação, de vir buscar a orientação de Deus. Deus está te orientando, Deus está te orientando, Deus está te dando o que? Direção. Quando estava paralisado e veio buscar Jesus, e aprendeu a buscar Jesus, e aprendeu a invocar o Senhor, a clamar o Senhor, e já se levantou, mal já foi quebrado, doença já caiu por terra, enfermidade já caiu por terra, dívida já conseguiu quitar metade das dívidas, e as coisas começaram a fluir, porque ela tomou uma atitude diante de Jesus, não aceitou a paralisia, por mais que estivesse amarrada, aprisionada, mas ela se levantou. E agora imagina aquele homem em cima daquela cama, daquele leito, querendo chegar até Jesus, ainda em casa. Creio que
Ele orou ao Senhor. Eu creio que ele tomou alguma atitude, e Deus enviou lá 4 homens. 4 homens lembrou. 4 homens lembrou que ali tinha um aleijado e que eles iam até Jesus. E eles estavam indo até Jesus. Mas o Espírito Santo, creio eu, que tocou no coração deles, sabe? E disse: volta os 4 e vá buscar aquele homem que está paralisado. Vai buscar aquele homem que está aleijado. E aqueles 4 homens chegando lá, aqui imaginando eu, não está escrito isso, amém, igreja? A minha imaginação de pregador está me levando a essa dimensão. Creio eu que é uma revelação do Espírito Santo, amém? E aqueles 4 homens chegaram na casa daquele aleijado. Imagino eu, ele falava, não era mudo, que aquele homem sorriu quando aqueles 4 homens falaram assim: viemos te buscar para te levar até Jesus. Imagino eu que o semblante daquele aleijado abriu, que ele começou agora a brilhar. O brilho no rosto dele começou, a alegria, a fé foi gerada ali. E aqueles homens, imagino eu, 2 homens aqui, um aqui, outro aqui, a maca, a cama, e lá na trás mais 2, e começaram a marchar, e começaram a marchar, e começaram a marchar, e saíram da casa. Imagino eu que na descida ainda tem um riacho, para passar com esse homem dentro do riacho, pedras, a onda da água do riacho. E aqueles homens marcharam, eles não olharam a dificuldade. Vamos levar esse homem até Jesus e ele vai ser curado. Vamos levar esse aleijado até Jesus e ele vai se levantar. E marcharam, e o riacho estava difícil, mas eles passaram. Imagina eu que levantaram o homem mais alto e começaram a marchar e passaram aquele riacho. E depois do riacho, imagino eu que tem uma ladeira. E aqueles homens subiram a ladeira devagarzinho. Subiram e foram. Imagina eu agora pegaram um plano e foram um plano. E desceu para chegar no mar, porque a cidade de Cafarnaum era beira-mar. Subiu, pegou o plano, então tem que descer. Imagino eu que aqueles homens, com toda a delicadeza, com todo o amor do mundo, para aquele homem não cair da maca, para aquele homem não se machucar, desceu aquela ladeira e chegou na cidade de Cafarnaum. E agora chegaram na entrada da cidade ali, e começaram a caminhar até onde estava a multidão. Não era difícil. Imagino eu que lá de cima da ladeira eles já avistaram a multidão embaixo na cidade. É ali que Jesus está. E aqueles homens levaram aquele homem até a casa de Pedro, onde Jesus estava. E ao chegar na casa de Pedro, ele encontra mais dificuldade, porque agora a casa estava cercada por uma multidão. E como agora levar aquele paralítico até a presença de Jesus? E como agora levar aquele paralítico até a presença de Jesus? Sabe quem eram aqueles 4 homens? Eram 4 anjos. Sabe quem eram aqueles 4 homens? Eram 4 discípulos do Espírito Santo. Sabe quem eram aqueles 4 homens? Um era eu, outro era Juvando, outro era você, o outro era você. Aqueles 4 homens representam nós. Aqueles 4 homens representam a igreja. Qual a função da igreja? Qual a minha função? Qual a sua função? É trazer paralíticos para Jesus. A nossa função é trazer paralisados para Jesus. É trazer o rejeitado, é trazer o humilhado, é trazer aquele seu vizinho que está sofrendo e você sabe que ele está sofrendo. É trazer aquela sua vizinha que está passando uma luta aqui só. É trazer aquele um que tu conhece, que está precisando de Jesus. Eu chamei 100 vezes, chama 101. Dá um tempo, descansa, depois volta a chamar de novo. A nossa função
é trazer almas para Jesus, é trazer almas para conhecer Jesus, é trazer almas para ser tocada por Jesus. Nós estamos fazendo isso? Você está fazendo isso? Seremos realistas, vamos reconhecer para nós mesmos que nós estamos falhando. O que nós estamos fazendo ainda é pouco comparado com o esforço desses 4 homens. O que nós estamos fazendo é muito pouco comparado o que aqueles 4 homens fez. Tiveram compaixão de um paralítico. Eles voltaram e enfrentaram toda a dificuldade no caminho para chegar até Jesus. E aqueles homens olharam a casa e não tinha como entrar. Então o Espírito Santo, que estava usando eles, amém, igreja, fez eles levantar a cabeça, que eles estavam olhando para o paralítico. E agora, como vamos chegar até o mestre? E quando um deles levantou a cabeça, avistou o telhado. Avistou o quê? Se você crê em Jesus, na tua situação sem saída, o Espírito Santo vai permitir que tu levante a cabeça e veja a saída. Se você crer, se você acreditar. Se você não acreditar, nada vai acontecer com... mas aquela saída que o Espírito Santo me mostrou não vai dar certo não. Aquela solução que o Espírito Santo me mostrou não vai dar certo. Peraí, se o Espírito Santo te mostrou não vai dar certo, tem certeza disso? Só não vai dar certo se você desistir. Só não vai dar certo se você o quê? Desistir. Mas se você prosseguir, vai dar tudo certo. O segredo da vitória é persistência. É persistência. Você vai insistir até você conseguir. Uma hora você consegue. E aqueles homens olhou e viu a saída e se alegraram. Nós vamos conseguir a nossa meta. Nós vamos conseguir o nosso objetivo, que é levar essa alma aos pés de Jesus. Nosso objetivo é levar a alma aos pés de Jesus. É levar a alma a se render aos pés de Jesus. É o seu objetivo também. É o seu objetivo. No seu trabalho, na sua casa, onde você está. Está enferma a colega, o amigo. Naquela igreja lá, eu fui fazer uma visita e lá a mulher estava se sentindo dor. O pastor nem orou, só pediu para o Espírito Santo tocar. O povo foi caindo no mistério e a mulher, o pastor nem tocou a mão e ela foi curada. Jesus está lá e Ele pode te curar lá. Ele pode te curar lá. Se você crer, creia e vai lá. Talvez na primeira vez ela não venha, na segunda não vem, na terceira não vem, mas na quarta vez ela vem. E vindo aqui, e tanto você falar de Jesus para ela, e ela passou a crer, por isso que ela veio. E ela vem e recebe. E o nome do Senhor é o quê? E você ganha o quê? Um galardão. Você ganha o quê? Um galardão. Aquele que traz alma, que traz pessoas para Jesus, a recompensa dele é certa. A pedra dele é certa. Fale de Jesus para uma pessoa. Fale de Jesus para 2 pessoas. Só não fique sem falar para ninguém. Só não fique sem falar de Jesus para... E aí aqueles homens começaram a rodear, fizeram a volta e subiram aonde? No telhado. Só que no telhado agora, como fazer agora? Aí ele disse, vamos fazer um buraco no telhado e amarrar uma corda nessa marca aqui e descer ele com todo o amor para ele parar certinho, exatamente aos pés de Jesus. E começaram a cavar esse buraco. Imagino eu que aquele telhado ali era palha com argila. Imagino eu que eles mexeram ali, começaram a quebrar aquela argila, aquelas palhas, aquelas madeiras ali, e aí conseguiu fazer o buraco. E agora estava vendo Jesus. Tem muita gente que está perto da vitória. Está perto da vitória. Veio buscar o milagre, veio buscar a cura, começou a cavar o buraco. Só falta mais uma cavadinha só para ela ver Jesus, para ela ver o milagre, para ela tomar posse. E aí ela desiste, está muito difícil, e volta para trás. Aí perdeu a bênção,
e saiu falando mal de Jesus, falando mal do pastor, falando mal do vizinho, da vizinha. Mas ela mesmo desistiu. Mas aqueles homens estavam decididos, não queria saber de perder bênção não, de perder o milagre não. E eles furaram, e avistaram o mestre, e desceram aquele paralítico até Jesus. Agora Jesus está de frente com o paralítico. Agora o paralítico estava de frente com Jesus. O paralisado que estava em sua casa tomou atitude, no coração desejou ver Jesus, tomou atitude. Jesus, o Espírito Santo enviou 4 homens, e agora ele se encontrava de frente de Jesus. E o que fazer agora, todo de frente com Jesus? Aquele homem não disse nada, porque o versículo diz o seguinte, o versículo de número 4: não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que estava o doente. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus. Jesus viu o quê? A fé deles, dos 4 homens, e também de quem? Porque Jesus, ele vê a fé da pessoa. Jesus, ele vê a nossa fé. Jesus sabe quando nós estamos tendo fé, quando nós estamos crendo, e ele sabe quando nós não estamos crendo. E quando ele vê fé, ele opera o milagre. Quando ele vê a sua fé, ele opera o milagre. Jesus quer ver a tua fé. Jesus quer sentir a tua fé para fazer o teu milagre, para te entregar o teu milagre. Sabe, Jesus precisa ver a tua fé. Demonstre fé para Jesus. A fé dele foi demonstrada quando saiu de casa, quando desceram a ladeira, quando passaram pelo buraco, pelo riacho, subiram a ladeira, desceram a ladeira, desceram pelo telhado. A fé dele, Jesus estava vendo o quê? Tudo que você fizer, Jesus está vendo, bom ou ruim, com fé ou sem fé. Você vai alcançar a sua bênção ou vai continuar paralisado? Depende de você mesmo e de sua própria fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu cheguei aqui que vi o apóstolo falando, eu digo: pronto, o apóstolo pregou a palavra. Porque é exatamente isso, é fé, fé, fé. Jesus quer ver a sua fé. O Espírito Santo já falou, quer ver a sua fé. Quando ele vê a sua fé, o seu milagre acontece. Glória a Deus. Mas o importante é que o paralítico não falou nada para Jesus, nada. Mas Jesus já disse logo: perdoados estão os teus. Oxê, Jesus perdoa o pecado sem a pessoa confessar? Jesus perdoa o pecado da pessoa sem a pessoa pedir perdão? Porque o paralítico não falou nada. Ou falou? Ele só entrou na frente de Jesus, e Jesus disse logo, lançou a palavra: perdoados estão os teus. Oxê, e agora? Como explicar isso? Se ele não pediu perdão, se ele não falou uma palavra, e Jesus já lançou a palavra: os seus pecados estão perdoados. Enquanto muitos estavam condenando ele, acusando ele, julgando ele, porque ele está aleijado assim, porque pecou assim, porque fez isso, porque fez aquilo, é porque mentiu, é porque roubou, é porque era uma pessoa errada, era uma pessoa má, condenando, julgando, acusando. Mas quando chegou diante de Jesus, Jesus não quis saber o que ele era, liberou logo o quê? Perdão para quem? Para ele. Enquanto nós homens julgamos, acusamos, condenamos, Jesus está abraçando, está perdoando, está dando uma nova chance, uma nova oportunidade. Nós estamos querendo prender e matar. Você quer saber por que Jesus perdoou? Eu posso dizer que isso foi uma revelação do Espírito Santo para mim. Toda essa pregação, eu estou falando aqui, é a imaginação do pregador, mas não é, é revelação do Espírito Santo. Sabe o que o Espírito Santo revelou para mim? Porque Jesus perdoou os pecados dele se ele abrir a boca. Ele não abriu a boca naquela hora, mas durante o tempo que ele estava paralisado em cima da cama, aleijado, ele teve tempo o suficiente para pensar toda a sua vida. E aquele paralítico, quero uma cadeira, outra cadeira, bota aqui na minha frente, por favor, pode tirar isso aqui. Obrigado, Alana. E aquele paralítico estava ali, aqui é a cama onde eu estou, acamado.
E ele começou agora a ouvir que Jesus operava milagres, que Jesus perdoava pecados, que pessoas estavam ficando limpas, livres, expulsando demônios, espíritos malignos, tudo. Ele disse, ele não faz acepção de pessoas. E aí ele passou o tempo que ele tinha ali acamado em cima da cama. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele começou a pensar em sua vida. Você está pensando em sua vida? Você que me ouve está pensando em sua vida? Você está tirando o tempo para pensar a sua vida? Você está tirando o tempo para pensar a sua vida? E aquele paralítico começou a pensar a sua vida. Eu ganhei isso, eu perdi isso, eu fiz certo, eu fiz errado, eu acertei, eu errei, eu falhei, eu ganhei, eu perdi, mas hoje eu estou acamado. Deus vivo, Deus poderoso, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu pequei contra Ti, Pai. O paralítico falando ali na sua cama, no seu leito. Eu pequei contra o meu próximo, Pai. Eu menti. Meu Deus, eu pequei contra o céu, Pai. Hoje estou aqui aleijado, Pai, mas perdoa os meus pecados, Senhor. Eu reconheço, Pai, os meus pecados. Eu me arrependo, Pai, dos meus pecados. E as lágrimas dele, o clamor dele, o pedido de perdão dele, o arrependimento dele chegou até Deus. E Deus não respondeu nada para ele, mas ele ali desabafou com o Pai e pediu perdão a Deus por todas as falhas dele. Eu te pergunto, você tirou esse tempo? Você tirou esse tempo, só você e Deus, na sua casa, no seu quarto, na sua cama, fechou a porta e começou a falar para Deus tudo aquilo que você fez de errado. Se examinar, ir lá no passado, voltar para o presente e ver tua história, tudo que você fez, como você fez, o que deu certo, o que deu errado, e lançar tudo para o Senhor. Pai, a minha vida se encontra assim hoje. Meu coração está triste, Pai. Eu fui decepcionado no relacionamento. Eu agi errado, Senhor. Eu agi errado contra Ti, contra o meu próximo. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Pai. Nós precisamos curvar nossa cabeça diante do Pai e lançar sobre Ele os nossos erros, as nossas mentiras, os nossos enganos, as nossas ilusões, e pedir perdão ao Pai. E ficar em paz de coração, e ficar em paz de espírito. Obrigado. Amém, igreja? Você entendeu que você precisa tirar um tempo para você se derramar diante de Deus e confessar para Ele todos os teus erros e acertos, dizer para Ele que você reconhece Ele e que você reconhece que você também é um ser falho, e lançar sobre Ele tudo aquilo que te entristece, tudo aquilo que você fez de errado, e você se condena sozinho, se acusa sozinho. Jesus perdoou aquele paralítico, porque ele já tinha pedido perdão a Deus anteriormente, e Jesus tinha o que? Ouvido. Na hora ele não teve a resposta, mas quando ele chegou diante de Jesus, Jesus já lançou para ele, que Jesus já tinha ouvido o seu pedido de perdão, e Jesus disse para ele: perdoados estão os teus pecados. Amém, igreja? Eu falei que você é a noiva. Quando eu peguei esse microfone, falei que você é a noiva. E a noiva tem que tirar o tempo para se confessar para Jesus, se confessar para o Espírito Santo, pedir para Ele limpar as suas vestes, purificar o seu coração, te santificar. Amém, igreja? E você fazendo essa experiência com Deus, você vai sentir Deus, você vai sentir o Espírito Santo, e Ele vai te ajudar a fazer tudo novo. Amém, igreja? Você já se perdoou? Você já se perdoou por algo que você fez e você se condena? Perdoe a você mesmo. Perdoe a você mesmo por aquilo que era para você fazer e você não fez, por aquilo que você fez e foi errado. Se perdoa. O Senhor, eu vou falar algo aqui que para muitos pode ser insignificante. Amém? Mas eu vou falar porque o apóstolo falou para mim ontem: Beto, você vai pregar amanhã. Eu disse: eu vou pregar o quê? No pensamento, né? Vou pregar o quê?
E sempre Deus me fala alguma coisa em sonho. Deus me deu essa palavra. Só que antes de me dar a palavra, Ele me deu algo. Ele me mostrou 2 irmãos. 2 o quê? 2 irmãos. Irmãos. Era irmão de sangue, mas está simbolizando os irmãos de igreja. Está apresentando os irmãos de uma. E foi uma coisa simples. E aqueles 2 irmãos estavam no lugar. Por favor, Ju. Fica do meu lado aqui. Eu não vou fazer não vou jogar na sua cara não. E aquele irmão estava aqui tranquilo. O Júnior estava tranquilo. O outro irmão, ele disse: vou fazer uma brincadeira com meu irmão. Pegou o copo de água. Não foi o copo de água, no sonho foi outra coisa que eu não vou falar. Aí pegou o copo de água aqui, na cara de Júnior. Na cara de Júnior. Eu estou brincando, o irmão estava brincando. Ele estava brincando, ele estava falando, fazendo aquilo brincando. Amém? E tacou água. E se acabou de rir, fazendo. Brincou, né? Ele estava brincando. Só que Júnior que recebeu o copo de água na cara. E Júnior se ofendeu. Júnior se ofendeu. O irmão se ofendeu. Eu estava brincando. Para mim eu estava brincando, na maior inocência do mundo. Mas Júnior o quê? Se ofendeu. E Júnior se estressou e saiu do espírito. Começou agora a falar palavrão. Lançar aqueles palavrão torpe. E Júnior ficou muito decepcionado com aquele irmão. E Júnior deu as costas dele e foi embora, revoltado, falando palavras top, saiu do espírito, perdeu a paz. O irmão achou que estava brincando, mas Júnior saiu. Só que no sonho, o Júnior que tinha saído, depois de um tempo, ele parou e pensou: disse: Senhor, eu não gostei, mas eu sou teu servo, me perdoa porque eu pequei contra ti usando esses palavrões. E Júnior voltou e veio até mim e falou que não gostou da brincadeira e pediu perdão porque era um servo do Senhor e ele queria ser salvo. E foi entendido e houve o perdão. O que o Espírito Santo quis falar com isso? Coisa simples e forte. Eu não posso matar a fé do meu irmão nem por brincadeira. Eu não posso brincar com a fé do meu irmão. Eu achei que eu estava brincando, mas eu ofendi meu irmão. Ou seja, um exemplo: a mulher está mais fofinha, mais cheinha, mais fofinha. Aí ela vai passando na frente da sua casa. Aí você fala: ei, tá de quantos meses? Ela não está grávida, mas ela está mais fofinha. Ei, tá de quantos meses? Aí ela dá risada: não, não, sem graça. E vai para sua casa. Mas ali você matou a fé, você matou aquela irmã. Aquela irmã agora vai dizer que ela está gorda. Vai dizer que não quer vir mais na rua, não vai passar mais ali. Ela agora vai se prender dentro de um quarto, não vai querer sair mais dentro de casa. Mas a irmã falou brincando, mas ofendeu o quê? A irmã. Aí ela está matando a fé de quem? Isso é o quê? Pecado. O irmão vai comer. Deixa para mim, como tudo não. Deus é mais, é terrível. Ó, irmão, bota a comida lá, disfarça sem graça e sai. Eu brinquei, eu estou brincando, mas o irmão foi o quê? Ofendido. Ele não diz nada para ninguém, mas ele sai com o coração esbagaçado, sabe? O coração destruído. O outro cara está brincando. Olha, os irmãos lá estão machucados. Irmão, não bebe o suco todo não, viu? Os irmãos querem também, viu? Ah, o irmão, tá certo. Nem toma mais. Fica o quê? Irmãos, até em brincadeira nós machucamos o outro. Vigia como você brinca. Não estou proibindo ninguém de brincar, mas vigia
quais são as tuas brincadeiras. Se a tua brincadeira não é uma brincadeira de mau gosto, porque a irmã é mais fofinha, porque o irmão come um pouco mais, e não sei de que, mas o Espírito Santo me mostrou isso. Fala para mim, igreja, isso. Cuidado com as brincadeiras com os irmãos. Cuidado com os teus tipos de brincadeiras com os irmãos. Olha o que você fala para o irmão e para a irmã, porque tem irmãos ofendidos por causa de brincadeiras sem graça. Tem irmãos ofendidos querendo me deixar. Eu não tenho nada a ver com isso, Deus falando, Jesus, eu não tenho nada a ver com isso, mas os irmãos estão querendo, meus filhos estão querendo me deixar por causa de brincadeira de irmãos sem graça. Não querem mais congregar, não querem ir mais para o culto. Agora eu vou falar uma cena que é para toda igreja, que eu vi aqui real, e eu não ia falar isso, não ia falar, mas agora que eu lembrei, o Espírito Santo me mostrou isso. Ninguém tinha conversado comigo. O apóstolo falou meia-noite comigo, era meia-noite. Você vai pregar amanhã? Eu digo sim. Fui, entrei em casa, tomei um cafezinho, procurei uma palavra, não achei, fui dormir e tive essa visão de brincadeira sem graça, de mau gosto. Nós como igreja temos que vigiar muito nessa terra. Nós temos que ser sóbrio em tudo. Quem lembra no dia que o senhorzinho estava aqui? O senhorzinho recebeu um milagre, que foi curado e aceitou Jesus. Quem lembra? Eu vou falar. Doa quem quiser se doer, mas eu vou falar. Amém? Entenda como Deus falando. Quando o irmãozinho falou assim: eu tenho 57 anos e eu nunca namorei, nunca tive mulher. Quantos deu risada do irmãozinho aqui na igreja? Você que deu risada é para você aprender. É o Espírito Santo falando. Quantos deu risada, achou engraçado que o irmãozinho tinha 57 anos e nunca namorou? Aquele irmãozinho agora ali, se ele viu a igreja dando risada dele, ele vai baixar a cabeça dele e ficar sem graça, e nunca mais vai querer vir na igreja, nunca mais vai querer vir no culto, porque ele viu que os irmãos deu risada dele porque ele ainda não tinha conseguido casar. Antes de dar risada de alguém, pensa na consequência. Antes de brincar uma brincadeira sem graça com alguém, pense na consequência. É como se fosse com você próprio. Como se fosse com você próprio. Quem está se sentindo ofendido aqui, levanta a mão. Quem está recebendo como um conselho do Espírito Santo, levanta a mão. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós temos que ser o quê? Sóbrios. O que é sóbrios? Vigilante, atento à consequência das nossas atitudes, atento à consequência dos nossos atos. O horário está chegando, amém, irmão? Mas eu falei o que o Espírito Santo me deu em visão. Vigie com seus tipos de brincadeiras. Obrigado, irmão. Vigie com seus tipos de brincadeira. Vigie como a sua brincadeira é feita, como você se dirige ao seu irmão, ao seu próximo. Não é só na igreja não, no seu trabalho, amém? Aonde você está, talvez você mesmo foi ofendida por uma brincadeira. Você mesmo foi ofendido por uma brincadeira de alguém algum dia na sua vida, amém? E Jesus disse: filho, os teus pecados estão o quê? Jesus aceitou aquele homem como filho. Jesus já aceitou aquele homem o quê? Como filho. Jesus nos vê como filhos. Jesus nos vê como filhos e quer o nosso bem. Ele quer o nosso bem. Ele quer te chamar minha filha, meu filho. Eu vou te ajudar, minha filha. Eu vou te ajudar, meu filho. Eu perdoo os teus pecados. Se eles te condenam, eu não te condeno. Se eles te julgam, eu não te julgo. Eu perdoo os teus pecados. Vem para os meus braços, minha filha. Vem para os meus braços, meu filho. Vem ficar comigo. Amém? Ele estava o quê? Paralítico. E ele recebeu o quê? A cura ou o perdão dos pecados? O perdão. Antes de ser curado, ele recebeu o quê? O perdão. Antes de você ser curado, Jesus te perdoa pelos teus pecados.
Antes do teu milagre acontecer, Jesus te perdoa pelos teus erros. Amém, igreja? Só que ali tinha fariseus, ali tinha pessoas religiosas. Eu não vou muito além mais não, por causa do tempo, porque tem um rolo tremendo para desenrolar aqui ainda, que vai para mais horas. Amém? Ali tinha o quê? Fariseus, religiosos, julgadores, acusadores, condenadores. Amém, igreja? E os fariseus começaram a pensar: por acaso ele é Deus para perdoar pecados? Por acaso ele é Deus para perdoar pecados? Só que ele era Deus, e os fariseus não sabiam que Jesus era Deus. Eles não acreditavam que Jesus era Deus, mas Jesus era Deus, e Jesus pode perdoar pecados, sempre pôde. Filho de Deus é Deus. Eles não sabiam. Só que ele não sabia que Jesus em espírito sondava o coração deles. Jesus em espírito sabia o que eles pensavam. E Jesus, quando ele disser assim: por acaso ele é Deus para perdoar pecados, vamos entregar ele, vamos denunciar ele, está blasfemando. Jesus ouviu, pregando em espírito, Jesus ouviu o que eles pensaram dentro do coração. Eu estou pregando aqui, e Jesus está ouvindo o que você pensou no seu coração. Eu falei do Senhor aqui, e muitos estavam aqui. Quando eu falei, muitos que riram pode ter um pensamento contrário, mas Jesus está ouvindo o seu pensamento. E se Jesus quiser, Ele agora pode abrir o meu entendimento, e eu posso ver o que você está pensando. Se Ele quiser abrir meu entendimento, revelar aqui agora, eu vou saber o que você está pensando a meu respeito, ao respeito dessa pregação. Os murmuradores, quando você murmura no seu coração, quando o homem de Deus está aqui nesse altar, receba a unção, receba a cura, o povo cai, recebe, e você murmura, acha estranho, é diferente. Cuidado, porque o Espírito Santo pode permitir que o homem de Deus saiba o que você está falando, sem você abrir a boca, só em você pensar. Isso se chama o dom, não está na Bíblia assim, de segredo do coração. O Senhor dá esse dom aos seus servos, o dom de revelar os pensamentos das pessoas, os segredos dos corações. E o apóstolo tem isso. O apóstolo já está ativado nesse dom. Eu creio que o apóstolo sofre com que o Espírito Santo permite que ele escute do coração das pessoas. Amém, igreja? Jesus é Deus, perdoa os pecados e sabe todo o segredo do seu coração e do meu coração. Para finalizar, eu não vou prolongar. Para finalizar, agora eu vou ler o milagre. Versículo 7. Porque profere estes blasfêmias, quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo algo em seu espírito, que assim pensavam entre si, lhe disse: por que pensais sobre essas coisas em vossos corações? Olha, qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mais forte, dá um glória a Deus mais forte, gente. O 12. Ele se levantou, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram, se alegraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Jesus disse: qual mais fácil? Dizer: perdoados são os teus pecados, ou dizer-te: levanta, pega o teu leito e anda? Qual é mais fácil dizer? É mais fácil dizer o quê? É mais fácil dizer: perdoados são os teus. Mas é mais difícil dizer para o paralítico o quê? Jesus disse: para que saibas que eu sou o Filho de Deus, para que saiba que eu sou o Filho do homem, para que saiba que eu tenho autoridade para curar e para perdoar pecado. Levanta, pega o teu leito e anda.
E aquele homem agora estava preso. Ele estava preso espiritual, amarrado. E aquele homem agora começa a ser desamarrado. Começa a ser desamarrado. O corpo dele começa a se mover. O corpo dele começa a se endireitar. E as prisões são quebradas. As cadeias são quebradas. E aquele homem agora sente firmeza em seu corpo, porque as algemas de Satanás caiu por terra. E aquele homem agora pega seu leito, sua cama, põe nas suas costas, sai andando e vai curado para sua casa. Aquele homem estava preso em prisões. Não era demônios, porque ele disse: a ti te digo, levanta e anda. Ele não disse: demônios, sai dele, espíritos malignos, sai dele, sai deles. Não, ele disse: a ti te digo, levanta, pega o teu leito e anda. A mesma coisa eu profetizo para você. A ti te digo, levanta, pega o teu leito e anda. Toma posse quem crê. Toma posse quem crê. Toma posse quem crê. Em nome de Jesus. Aquele homem, ele esteve de frente com Jesus, e ele só ouviu duas palavras de Jesus. Duas palavras que Jesus lançou para ele foi o suficiente para ele receber o perdão dos pecados e ser curado. Jesus disse para ele: perdoados são os teus pecados. Ele tomou posse, recebeu. Jesus disse para ele: levanta-te e anda. Ele tomou posse, recebeu, levantou e andou. Ele só precisou de duas palavras de Jesus. Você precisa de quantas palavras de Jesus? Você precisa de quantas pregação? Você precisa vir a quantos cultos? Quanto tempo você precisa para tomar posse do teu milagre? O homem só precisou de duas palavras. Então, abra seu coração, que basta só usar a sua fé, e o seu milagre já está em suas mãos. Agora eu finalizo. 10 horas. Fechar a Bíblia, tomar um copo de água. Eles disseram o que no final? O povo, a multidão, não recebeu o milagre. Não fala aí que eles receberam o milagre, mas uma pessoa só recebeu o milagre. O apóstolo falou: pelo menos uma pessoa hoje recebe o milagre. Na palavra testificou: só aquele homem recebeu aquele milagre. Só foi relatado um milagre nessa palavra, que foi na vida daquele homem. Mas o povo que não recebeu o milagre se alegraram e glorificaram a Deus pelo milagre do seu irmão. Se alegre, se alegre, se alegre com a vitória do teu irmão. Se alegre. Se alegre com a alegria do seu irmão. Se alegre com a alegria do seu irmão, com a vitória dele. Se alegre. Amém? Sabe o que vai acontecer? Ele disse que nunca viram tal coisa. Nunca viram tal coisa. Quando você crê, usa a fé e se alegra com o seu irmão vencendo, você vai agora passar a ver tal coisa que você nunca viu. Você agora vai passar a viver tal coisa que você nunca viu. Nós vamos viver nesse ministério Casa de Oração milagres que a gente nunca viu, coisas que a gente nunca viu. Nós vamos ver leprosos sendo curados, cancerosos sendo curados, de milhares, de multidões, de muitos, mudo falando, surdo ouvindo. Nós vamos ver daqui para frente tais coisas miraculosas, tais coisas grande. O Espírito Santo vai operar coisas extraordinárias nesse ministério. Em quem crê, grandes coisas vamos ver, grandes coisas vai acontecer em nossas vidas. Amém, igreja? Bem forte para Jesus. Assim eu encerro essa palavra. Tem alguém aqui que quer fazer uma aliança com o Senhor Jesus? Tem alguém nessa noite que quer vir aos pés de Jesus, mas não é carregado por marca, não é carregado por 4 homens, é vir com seus próprios pés, com seus próprios passos, com seus próprios força, vir aqui na frente, fazer uma aliança com Jesus e confessar Ele como Senhor e Salvador da sua alma. Tem alguém que quer renovar a sua aliança com Jesus essa noite? Tem alguém que quer fazer a sua aliança com Cristo essa noite? Se tiver alguém, essa é a oportunidade. Agora é a sua oportunidade. Amém, igreja?
agora é a sua oportunidade para renovar a sua aliança, para fazer a sua aliança. Amém? Que Deus conceda mais oportunidade, mas hoje é a sua oportunidade. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração rápida pelos visitantes. Uma oração, não vou nem tocar em vocês, só vou pedir o Espírito Santo para tocar em vocês daqui. Vocês podem vir aqui na frente dos visitantes? É rápido, eu não vou nem chegar perto de vocês. Vou só pedir para o Espírito Santo tocar em vocês. E já vou estar passando para estar encerrando aqui. Os obreiros abençoados, por favor, vai ter uma reuniãozinha com todos os obreiros. Ninguém vai para casa, meus queridos, meus amados, viu? Nos aguarde, vai ser muito rápido. Não vai para casa agora não. Vai ter uma reuniãozinha. Vocês que estão aqui, ergue a sua fé agora. Pense em algo que você queira. Eu vou pedir o Espírito Santo para tocar em vocês e abençoar vocês, em nome de Jesus. Feche seus olhos e ergue as suas mãos, assim como está a minha, em posição de receber. Espírito Santo de Deus, não é nós que operamos os milagres, não, somos apenas cooperadores, somos vasos, instrumentos, mas é o Senhor, Espírito Santo, que opera os milagres. É o Senhor que toca e cura e convence o homem do pecado. Espírito de Deus, em nome de Jesus, toca neles aí agora. Toca nelas também, Senhor. Toca nos irmãos aí agora, Senhor. Mais Espírito Santo. A igreja fica de pé, estende as mãos para Ele. Em nome de Jesus. Espírito de Deus, toca sobre cada um deles. Vai quebrando agora, Senhor, as algemas. Vai quebrando agora, meu Deus, as cadeias espirituais. Vai quebrando agora as amarras espirituais. Em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo, toca neles, dentro e fora do corpo deles. Toca sobre eles, Espírito Santo, mais sobre eles, mais sobre eles, Espírito Santo. Toca mais. Vai curando, Senhor. Vai curando o que está enfermo, Jesus. Vai purificando, Pai, o que está impuro, Senhor. Vai transformando, Pai. Vai tocando na vida sentimental. Vai tocando na vida espiritual, Senhor. Vai tocando em todas as áreas da vida deles, Pai. Vai desfazendo, Senhor, em nome de Jesus. Vai desfazendo toda a obra de Satanás, Pai. Vai desamarrando, Pai, as amarras de Satanás. Porque está escrito, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, Senhor. Quebra, meu Deus, todo encanto, Pai. Quebra, meu Deus, toda bruxaria, Senhor. Quebra todo o mal, Senhor. Espírito Santo, convence, purifica, limpa, liberta, sara, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estão abençoadas pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, diga assim: Espírito Santo, muito obrigado por me tocar. Creia, abra os olhos, olha para mim, vocês três. Creia que o Espírito de Deus tocou em vocês. Amém? E que coisas já mudaram na vida de vocês. E venha mais vezes. Amém? Venham mais vezes. Que o Espírito Santo, Ele ama vocês. Jesus, Ele ama vocês, e nós também amamos vocês. Amém? Glória a Deus. Eu queria convidar aqui agora, muito obrigado vocês. Eu queria convidar aqui agora o diácono Roseildo, sua esposa e seu filho. Quando o apóstolo ele falava de cansaço espiritual e livramento, o Senhor colocou no meu coração para eu orar por vocês três que estão aqui. Fique aqui na frente do altar. Os obreiros, estende as mãos em direção a eles. Feche os olhos. Unge eles. Vou ligar do canto. Espírito Santo, em nome de Jesus, todo cansaço, Espírito Santo, espiritual, todo bloqueio sobre a vida dele, Pai,
o Senhor venha quebrar agora, Pai, dando livramento a eles, Pai, sobre a família dele, Pai, sobre o ministério dele, Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós como igreja abençoamos eles, Pai. Em nome de Jesus, fortalece os teus servos, Pai. Fortalece os teus servos, Espírito Santo. Eu te disse que eu não ia tocar em ninguém, Espírito Santo, mas toca sobre eles, Espírito Santo. Fortalece essa família, fortalece o ministério dele, a vida dele, Pai. Dá livramento a eles de todo o mal, Pai, em nome de Jesus. E a igreja fala comigo que assim seja. Tão abençoado. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Deus, Ele está dando força a vocês, a família, amém? Dando força e livramento. A pastora aqui na frente, rapidinho. A bispa e a minha esposa vai orar pela pastora, amém? Pedindo o Espírito Santo que venha enchê-la de mais de unção, mais da presença, amém? Vocês impõem as mãos sobre elas as duas e profetiza mais do Espírito Santo sobre ela. Profetiza mais do Espírito Santo sobre ela. Pede o Espírito Santo para encher mais ela. Pede o Espírito Santo para tomar ela, para tomar o corpo dela, para tomar a saúde dela, para dar alegria, para dar força. Espírito de Deus, mais do teu poder, Senhor, mais da tua presença, Pai, mais do teu Espírito, Senhor. Agracia a tua serva, Pai, com mais unção, Pai, com mais força, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Traz, Pai, enchimento sobre ela, Pai. Enche a tua serva, Pai. Renova a tua serva, Espírito Santo. Renova ela, Espírito Santo. Renova ela, Espírito Santo. Renova, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Estão todos bem? Ninguém está sentindo dores aí? Estão todos bem? Amém, amém, glória a Deus. A bispa vai estar falando aqui. Queridos, quero testificar nessa pregação de hoje, onde o Senhor falou poderosamente. E pela madrugada em visão, o Senhor me mostrava dois irmãos, aleluia, brincando. Cada um estava com um revólver. Esses dois irmãos brincavam atrás de um barranco e eu passava com a porta, só que eu via que tinha algo estranho naquela brincadeira. E aí eu rodei por cima do barranco. Quando eu olhei, estavam os dois brincando. Quando eu olho, estavam os dois mortos e o sangue escorria por eles. Dois irmãos. Então, testificando a visão do homem de Deus, testificando aí o que foi falado. Está vendo, amados? Tem brincadeiras que levam à morte. Morte física e espiritual. Então, receba tudo isso aqui como Deus falando com nós. Não é só com você não. Deus primeiro falou comigo. E em casa eu peguei a cadeira, botei de frente para mim, sentei, disse: Deus, essa cadeira aqui é onde está o estrado dos teus pés. Essa cadeira aqui é onde estão os teus pés. Eu estou sentado nessa, eu me prostei de joelhos, disse: Senhor, agora eu coloco minha cabeça nos teus pés. E aí eu comecei a confessar para Ele os meus pecados. Eu comecei a confessar para Ele os meus erros. Eu comecei a confessar para Ele as minhas falhas e pedir a Ele misericórdia. Eu preguei tudo para vocês, mas primeiro eu vivi. O que Ele falou para mim, primeiro eu vivi, para depois pregar para vocês, para depois ensinar. Deus falando com a igreja que Ele quer levar para o céu. Amém? Tem lanche hoje? Amém? Tem lanche, nos ajude, que a ajuda do lanche vai nos ajudar a pagar a parcela do carro que quebrou e foi muito alto o conserto. Então devem 6 parcelas de R$334. E nós estamos na fé aí, unindo a nossa fé, R$5 de um, R$10 de outro, para nós quitar 6 parcelas, fora o que foi pago à vista. Amém, igreja? Então, se ajudar no lanche, está ajudando também na despesa da obra. Amém? Tem mais algum recado? Pronto, o apóstolo quer falar com os obreiros. Amém?
Vou passar para a bispa fazer o encerramento. Em nome de Jesus. Boa foi essa. Mais forte. Boa foi essa. Que possamos não ser ouvinte, mas praticante. Porque às vezes o Senhor fala para o enfermo, o Senhor só falou 2 frases. E às vezes o Senhor fala todo dia conosco. A gente aqui acha a palavra bonita, forte. Tu viu como Deus falou, mas sai porta fora, a gente não quer pôr em prática. Então a gente precisa pôr em prática tudo aquilo que a gente ouve. O alimento espiritual para a igreja, para nossas vidas, que venha fazer um efeito em nosso organismo. Então ultimamente eu estou com fome, catando as palavras, guardando no meu coração. E estou pondo em prática. Porque às vezes, que palavra forte, palavra bonita. Deus usou o presbítero, o apóstolo, o pastor e falou fortemente. Mas será, qual é o efeito? Porque a gente almoça a comida física e a gente tem um efeito. Barriga cheia, estamos fortes, saudáveis. O alimento espiritual tem que fazer um efeito na nossa vida. Não é possível todo dia o Senhor dá vitamina, dá um mocotó e a gente só não se alimenta? Então que venha ter um efeito na nossa vida. Amém? Deus abençoe os visitantes, volte sempre, seja todos abençoados, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos. Não nos deixe cair em tentação e livra do mal, porque o teu reino é o poder, a honra, a glória para todos sempre. Amém. Aplauda o Senhor, porque Ele é o de ontem, hoje, sempre e eternamente. Vai em paz. Amanhã nós estamos em Ubaíra. Quem for conosco, vamos dar glória em nome de Jesus. Quinta-feira tem culto em laje com o pastor Gilvando. Então, vá dar glória ao Senhor também. Até sexta-feira aqui, que Deus abençoe.